está começando mais um Pod Caverna. Hoje mais um vídeo sensacional aqui com a nossa queridíssima Lisane, falando daquele assunto que você já sabe, aprendendo um pouquinho mais sobre samba. Né? Mas até eu tô aprendendo. Ah, muito legal. Porque pra gente conversar, eu faço o dever de casa, né? Faz a pesquisa e tal. E aí eu também vou aprendendo. Não, você sabe que eu estava comentando isso, porque a gente, quando vem para cá, a gente grava 2, 3 vídeos e tal. Estava gravando um vídeo sobre um outro assunto aqui. E aí você vai gravar sobre uma banda que você gosta da banda, então você vai pesquisar, você fala assim, caraca, que importância que esses caras têm, eu não sabia, né? Então é legal. E aí, falando em importância, hoje a gente vem trazer aqui uma pessoa que tem uma importância enorme para a música brasileira, enorme para o samba. E graças a ela nós temos esse cara aqui, né? Eu acho que é a principal responsável da gente ter o Zeca Pagodinho, que é o tema do nosso episódio anterior. Exato. Eu estou deixando um card aqui para você assistir o vídeo que nós falamos sobre o Zeca Pagodinho. E hoje nós vamos falar sobre a madrinha do samba, a Beth Carvalho, madrinha do Zeca e de muitos artistas. E é uma gigante da música brasileira, uma pessoa que tem uma importância sensacional. E aí eu quero começar falando uma coisa que eu fiquei assim, como diz o ditado, caiu o cu da bunda quando eu soube, que a Beth Carvalho é cria da Zona Sul. Da Zona Sul. Eu achava que ela era lá da turma lá da Zona Norte. Né? Então... A gente vem falando, batendo nessa tecla ao longo dos episódios anteriores, né? Sobre a importância das periferias, né? Do subúrbio, no movimento do samba. E a Beth, ela foi criada na Zona Sul. Só que em algum momento ela desembarcou lá na Zona Norte e deu o que deu. Nossa, e foi uma embaixadora, né, dessa turma, né? Eu acho que fez conectou, né, os dois mundos, né? Sim. A Beth, ela foi, né, que ela já faleceu, né? Ela nasceu em 1946, morava na Zona Sul com a família. E a família dela tinha pessoas que tocavam música. A mãe tocava piano, a irmã cantava, a avó tocava algum instrumento, agora que eu já não registrei, né? Ela ganha um violão quando criança, aos 8 anos. Quando ela é adolescente, ela faz um curso de música e ela começa a dar aula de violão. Ela faz um curso de violão e começa a dar aula de música. Olha que legal. E aí, eu acho assim, sempre que você tem uma pessoa... Eu tô falando isso porque recentemente eu estava conversando com uma pessoa que é da carreira artística e ela falando o seguinte, que ele é o primeiro da família a ser da carreira artística. E quando você tem alguém que mesmo que não trabalhe profissionalmente, mas que tem essa influência, isso é muito legal, né? Sim, não, e a música, né? Principalmente, eu acho que na primeira infância, que a pessoa tá absorvendo muito conhecimento, eu acho que faz muita diferença, né? Vamos dar um exemplo aleatório. O filho da Ivete Sangalo. O garoto tem nem 15 anos, é um super percussionista. Participa dos shows com a mãe. É esse contato com a música, né? Em casa, desde pequeno. De valorizar aquilo, né? Eu me lembro, minha primeira aula de violão, o meu pai me levou. Porque ele fazia aula de violão e eu fui para ver. Eu continuei, meu pai parou. Hoje, se entrar na minha casa, hoje o Rafa veio lá, né? Tinha 3 violões, 2 guitarras, assim, um monte de coisa ali e tal. Porque, mesmo que eu não atue profissionalmente nisso, a música é uma coisa maravilhosa. E aí, eu acho que a Beth, então, ela foi meio que privilegiada, né? Por ter uma família musical. Família musical. E aí, ela começa a cantar na década de 60. Ela se torna cantora, influenciada pelo movimento da Bossa Nova. Que interessante, né? Porque a Bossa Nova, ela tem uma ligação com o samba, né? Sim, né? Ela é uma releitura do samba, né? Uma pegada mais sofisticada e promovida por um movimento de pessoas da Zona Sul. Sim, é engraçado, né? Fazendo esse contraponto, né? Aquele pessoal daquele momento histórico onde a gente tinha Juscelino Kubitschek, que a gente tinha, né, essa vibe e tal. Só que eu acho que a Bossa Nova não seria a Bossa Nova se não fosse o samba. E no programa A Diferença entre Samba e Pagode, a gente fala dos subgêneros, né? Sim. Eu acho que a gente pode considerar a Bossa Nova um subgênero do samba também. A gente não citou lá, mas... Sim. Mas é. Aliás, esse vídeo aqui que a Lisane tá falando, eu tô deixando um cardzinho aqui para você assistir, que tá divertidíssimo, porque nós temos, inclusive, um auxílio luxuoso
Do Zeca Pagodinho, para explicar a diferença entre samba e pagode. Isso. Aí, então ela tem essa influência, né, da Bossa Nova, só que eu acho que ela vai buscar a raiz disso, né? Em meados da década de 60, ela participava dos festivais de músicas. E a partir desses festivais, desse trabalho com a música, né, ela gravou com o Nelson Sargento e Noca da Portela. Que intercâmbio, né? E a gente ainda fala da Portela também, né, nos outros... Sim. Que é uma escola centenária. A Portela é a escola mais antiga que nós temos em atividade. Né? E em 68, ela estoura no Brasil inteiro, já está consagrada, com a música Andança. Nossa! E você me falou isso, eu não tinha ideia de que a primeira pessoa que tivesse gravado essa música tinha sido a Beth Carvalho. Porque é uma música famosíssima, né? Vim, voltarei um dia. Não vou cantar, tá? Vou poupar você. Olha, eu acho que de repente até nos próximos capítulos eu convenço o Fernando. Eu vou mexer a boca e botar na edição aqui. Aí bota a voz da Beth na sua voz. Playback aqui. A gente estava falando aqui em off sobre a voz dela, né? Eu falei pra você que eu acho que se a Felicidade tivesse uma voz, ia ter a voz da Beth Carvalho. Nossa, aquela voz poderosíssima, né? Poderosa, mas ao mesmo tempo suave. Eu acho que a voz dela, pra mim, me remete à felicidade. Sim, sim. Mesmo quando ela canta, como você mesmo disse, quando ela canta assim mais fraquinho, tem aquela beleza, né? Eu acho que é uma das figuras, assim, que tem uma das vozes mais bonitas da música brasileira. E eu acho que mais reconhecidas, né? Todo mundo que ouve a voz dela sabe que é ela. Sim. Porque tem esse fenômeno, né? Tem umas pessoas que você ouve que não tem identidade na voz. O cara é afinado, aquela coisa toda, mas não tem. Ela tem identidade na forma de cantar. E eu acho que com isso ela influenciou, né, muita gente, né? Porque essa turma toda que gravitava em torno dela, não havia como uma alienígena dentro daquele... né? Porque você imagina, uma pessoa que veio da Zona Sul, o cara fala assim, não, mas ela não é da nossa turma. Não tinha isso, não. E ela, uma coisa que eu esqueci de mencionar quando eu falo da família dela, ela frequentava sambas com o pai dela. Eu só não consegui descobrir onde eram esses sambas. Se era ali pela Zona Sul, ou se era na Zona Norte, mas que ela, quando era mais nova, ela frequentava samba com o pai. Bom, se o pai dela curtia roda de samba, certamente em algum momento ele deve ter ido para rodas de samba, né? Com ela, então ela não é uma alienígena ali, ela já tinha intimidade com o gosto pelo samba, né? E você que não é do Rio, pode imaginar que a Zona Sul e a Zona Norte são coisas assim que estão extremamente distantes, mas com o trânsito bom, em meia hora você está num lugar e está no outro. Assim, são coisas relativamente próximas, mas culturalmente às vezes muito distantes. Né? Sim. Então, com essa aproximação dela com a galera da Zona Norte, ela teve com umas pessoas muito... Aí na década de 70, no início da década de 70, ela grava com duas figuras muito importantes da música, né? Que é o Cartola e o Nelson Cavaquinho. Ela grava As Rosas Não Falam e Folhas Secas, que também foram grandes sucessos. Nossa, sim. Eu quando penso em Cartola, eu penso em As Rosas Não Falam. E eram artistas, compositores que estavam esquecidos ou não tinham a visibilidade. E ela tira eles daquele ostracismo e levanta a carreira deles, né? Quer dizer, mais uma virtude dela é ter sido uma embaixadora, né? Dessa parte da cultura que talvez, por uma série de questões, não tivesse acesso à mídia, né? Sim, então o Cartola estava extremamente no ostracismo e ela que resgata ele. Com essa composição, que é uma das músicas mais bonitas, né? Eu acho que é mais bonita do Cartola, né? Muito... E eu não consigo imaginar o Cartola no ostracismo. Pois é, mas ela parece que ela vai... Quando ela lembra dele, parece que ela vai buscar ele em algum lugar e ele tá bem decadente, assim, bem ferrado. Sim. A gente tem sempre a ideia de que o artista é um cara que ele é rico, né? Principalmente o artista que já fez sucesso. E a gente conhece um monte de gente que sabe que o dinheiro não dura para sempre, o artista fica só com uma pequena fração daquilo, porque na época das gravadoras, hoje não tem muito gravadora, né? Tem muitos sistemas de streaming e tal, mas o sistema de streaming paga muito pouco, o artista tem 1 milhão de visualizações e ganha muito pouquinho ali e tal. Então eu imagino que para um cara periférico e tal, né, sem muito acesso à mídia, o Cartola não devia estar na situação. Num dos programas que a gente fala sobre isso, né? Que os artistas de samba começaram a ganhar dinheiro
da década de 80 para frente, até com o apoio da Beth, né, que fez a ponte entre a mídia e esses artistas, né? Então, por isso que o Cartola estava também numa situação difícil e todos os outros, né? Eles viviam de roda de samba, eles não viviam de direitos autorais, de show, que depois foi se construindo, né? É curioso isso, né? Porque você está falando aí até da Bossa Nova e tal, e eu me lembro de ter visto uma foto onde a Nara Leão, num determinado momento, ela faz uma aproximação dela com esses gigantes do samba, e aí até algumas pessoas da Bossa Nova meio que não acharam aquilo legal, mas aquilo foi sensacional, porque realmente fez ali a interseção dos dois mundos, né? Tem gente que pode dizer assim, não, mas é a Zona Sul validando, mas em determinado momento é o seguinte, talvez viabilizando uma visibilidade que essas pessoas não teriam por estarem ali ocultas, a mídia não está olhando para aquilo, alguém chega, a Beth Carvalho foi essencial para isso. É um movimento que foi marginalizado durante muito tempo, né? Sim. Então ela realmente consegue... Ela tem muitos feitos, a gente vai falar sobre os feitos. Sim. Tem uma parte que você estava comentando, justamente de ela ser compositora, mas também gravar esses caras. O Zeca Pagodinho, por exemplo, ela gravou. Sim, e o Zeca estoura na mídia com uma gravação com ela, que é Camarão que Dorme, a Onda Leva, que aí já fala também daquilo, desse jeito jocoso, divertido dele, né? É uma composição que eles gravam juntos, e é quando ele também estoura na mídia, na década de 80, 86, se não me engano, né? Então, depois dessa aproximação dela com o Nelson Cavaquinho, ela também começa a conhecer os caminhos do subúrbio, e aí ela conhece lá no Cacique de Ramos, no bloco Cacique, que a gente também já falou, tinham umas rodas de samba. Então os compositores e os cantores chegavam lá, apresentavam suas músicas, versavam. Então ela começa a frequentar lá. Aí é quando ela conhece o Arlindo Cruz, o Zeca, o Almir Neto, Jorge Aragão, todo o pessoal do Fundo de Quintal. Vou dar um destaque para o Bira Presidente, que é o fundador do Cacique e o fundador do Fundo de Quintal. Então sempre que a gente fala de um, pense no outro, porque eles são a mesma liderança. Sim. Né? E tem mais, Bezerra da Silva. Nossa, maravilhoso. Sombrinha, Luiz Carlos da Vila. Sombrinha era filho do Sombra. São irmãos. São irmãos, Sombra e Sombrinha. Luiz Carlos da Vila. Então, ela que deu oportunidade para esse pessoal todo, que é brilhante, que é uma geração muito brilhante. Sim. Né? E aí ela se torna a madrinha do samba, madrinha do Zeca. Ele sempre chama ela de madrinha, né? Sim, isso é maravilhoso. A amizade deles era muito bonita. A amizade e a reverência que ele tem a ela, sempre que ele se referia a ela, né? Aí eu vou citar, que eu citei no outro vídeo que a gente falou do Zeca, de uma entrevista maravilhosa, em que ele junta a turma para visitar a Beth, que estava internada. E aí você imagina que uma visita no hospital vai ser uma coisa muito protocolar e tal, e eles quebram aquele protocolo. Essa entrevista é muito boa, né? Ele tá bebendo com o Arlindo e fala assim, vamos visitar a madrinha. Mas vai fazer o que aí com essa... Vamos levar. Aí eles fazem um rastro de cerveja não, de gelo pelo chão do hospital. E ainda fazem um samba no quarto dela. Arruma uns copinhos, tinha um violão encostado, olha. E assim, deve ter sido uma coisa muito espontânea, muito bonita, mas o Zeca contando aquilo também é muito engraçado. Sensacional, maravilhoso. Infelizmente, né, a gente perdeu a Beth Carvalho há muito pouco tempo, né? E assim, foi uma perda gigante para a música, para a cultura brasileira, né? Sim, a Beth, nos últimos anos, ela teve muito problema na coluna. Ela chegou a ficar meses hospitalizada sem conseguir andar. Ela voltou a andar com andador, né? E ela chegou até a fazer show deitada, porque ela não conseguia. Chegou na hora do show, ela não quis cancelar e ela não conseguia levantar. Então, ela pediu para colocarem ela no palco, deitada no sofá que ela estava. E assim, a despeito, não romantizando nenhum problema dela, mas é muito amor e muito respeito também pelo público, né? Então a pessoa não posso ficar sentado, não posso ficar em pé, eu deitado e faço show. Sim, ela é incrível, né? Ela é uma pessoa... Lição, né? Ela é uma pessoa incrível. Você quer acordar de manhã e falar assim,
hoje eu tô com essa encravada aqui, pense nisso, tá? Porque isso é uma lição para a vida da gente. Sim, entrar no palco deitada e cantar 2 horas, né? Não é para qualquer um, não. Nossa, não. Eu não tive a oportunidade de vê-la ainda em vida, mas assim, ela é sempre muito... Ela preenche o palco. Parece que você conhece ela, né? Exato. Parece que você conhece ela. Né? Aquela simpatia, aquele jeito dela. E tem uma música dela que é muito utilizada quando os movimentos dos trabalhadores vão fazer alguma manifestação, alguma coisa assim. O pessoal usa um samba dela, que eu não esqueci qual é o nome, mas eu vou botar aqui na legenda para vocês. Então, você puxou esse assunto, ela tinha um viés de esquerda, né? Sim. E o pai dela foi perseguido durante a ditadura. Olha, então isso corrobora. Então, ela sempre teve um posicionamento político muito marcado, muito firme. Então, por isso que os movimentos de esquerda usam, porque Sim. ela sempre se posicionou desse lado. Sim. Inclusive, teve a família perseguida. E tem uma música dela, você está falando também dessa coisa da ligação dela. Ela que canta aquela música, o que é isso, meu amor? Esse é fundo de quintal. Esse é fundo de quintal. Mas a música é do fundo de quintal, mas ela regrava essa música. Ela pode ter gravado junto. Eu ouço na minha cabeça a música com a voz dela. A Beth, até ela morrer, ela tinha 50 anos de carreira, 31 discos, 2 DVDs e apresentações em diversas cidades do mundo. Mas ela não se limitou ao mundo, né? Não. Ela chegou a Marte. Essa história eu acho maravilhosa. Sensacional. A música dela foi escolhida pela NASA para acordar uma sonda que estava fazendo pesquisas em Marte. Então, todo dia de manhã, coisinha tão bonitinha do pai. É a sonda mais feliz do mundo, não é? É a sonda mais feliz do mundo. E mais uma curiosidade. Essa música, ela foi composta pelo Jorge Aragão e aquele pessoal do Cacique. Cara. Jorge Aragão, Almir Neto e Luiz Carlos. Então, volta para aquele pessoal, aquele encontro bendito. Sim. Lá no Cacique. Então, nossa, cara. Quem diria que o samba ia chegar em Marte. Em Marte, né? Quando o pessoal lá atrás, marginalizado, perseguido pela polícia. Ela também tem outros feitos interessantes, né? Falando sobre o brilhantismo dela. Ela conseguiu fazer um show de samba no Teatro Municipal do Rio. Olha, que, assim, se você nunca, mesmo sendo do Rio, se você nunca foi no Teatro Municipal, apesar de hoje ele ser um espaço muito mais democratizado, durante muito tempo era um local muito elitizado e só havia ali espetáculos considerados clássicos, né? Então você ter esse tipo de coisa, isso é maravilhoso. Né? Tem uma gravação, tem um DVD e foi comemoração do Dia Nacional do Samba e aos 40 anos de carreira dela. Olha, que legal. A gente falou, né, lá no Monty Python, na live que a gente fez com o Thiago, sobre o Dia Nacional do Samba, que tem o trem do samba, né? Sim. Então, eu vou só fazer uma prévia aqui rapidinho para você, estou deixando um card aqui. Toda semana eu participo de uma live no canal do Thiago, que é o canal Monty Python Brasil. E a convidada, tem poucas semanas, foi a Elisane, falando sobre, imagina qual assunto ela falou, e aí lá nesse vídeo você vai descobrir o que Monty Python tem a ver com o samba. Olha, tem a ver. Tem a ver. E aí nesse vídeo, então, a Elisane fez essa conexão aí, que eu acho, cara, é muito sensacional e quebra essa coisa de você achar que o samba é uma coisa menor, é uma arte menor ou é uma arte de nicho? Samba é gigante. É gigante. Samba é gigante. A cultura, de um modo geral, né, ela se conversa de várias formas. Então, por isso que, inclusive, você que sempre via que os vídeos do Podcaverna a gente falando de rock, você está vendo que a gente também tá indo para outros lados. Tem uma composição, né, acho que é de Jorge Aragão, né, que ele fala sobre isso. Você não samba, mas tem que aplaudir, porque o samba realmente ele é gigante. Ele tem algumas músicas de exaltação, e essa é uma delas. Cara, isso é muito legal. Né? Eu acho que é o seguinte, né? O quanto você respeita e admira a coisa, não significa necessariamente que você vá... Enfim, eu não tenho quadril para isso. Eu acho que aqui a gente está falando de história, não exatamente de música. Mas eu acho que entender a história é válido, é importante, é interessante. E aí você tira um dia para escutar uma música da Beth Carvalho,
escuta aquela voz maravilhosa? Escuta Andança. Escuta Andança. Escuta Andança, ó. Depois bota aqui nos comentários o que você achou. Qual foi a sua sensação quando você escutou aquilo e falou assim, caramba, aquilo te transporta. E né? conta também se a voz dela tem cara de felicidade. Pô, isso aí. Pô, gente, então, ó, isso aí foi mais um vídeo. Lembrando que esses vídeos, eles não são uma biografia completa, porque para falar biografia completa, imagina, 51 anos de carreira, a gente ia fazer 51 vídeos e não ia dar conta de falar de tudo. Mas, enfim, coloca aí nos comentários o que você acha da Beth. Bota também alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver por aqui, porque a gente tem um monte de gente maravilhosa nesse mundo do samba que merece ser trazida para cá e a gente merece falar sobre ela. Sim. Tá bom? A gente se vê no próximo Pós Caverna, galera.